Aos 83 anos, Júlio Iglesias, o icônico cantor que construiu sua carreira com baladas românticas e uma vida cercada de mistério, finalmente quebrou o silêncio sobre um dos maiores segredos de sua vida amorosa. Em uma entrevista rara e cheia de revelações, o artista confessou quem foi o verdadeiro amor de sua vida, trazendo à tona um nome que poucos esperavam. Embora Júlio tenha se envolvido em inúmeros relacionamentos ao longo das décadas, incluindo seu casamento duradouro com Miranda Hinsburger, foi em sua juventude que ele viveu uma paixão avassaladora e inesquecível. Uma história que, segundo ele, moldou todas as suas canções de amor. Sem mencionar diretamente os detalhes mais íntimos, Júlio sugeriu que essa mulher, cujo nome ele revelou para choque de muitos, era a única que realmente conseguiu acessar as profundezas de sua alma. Quem é essa mulher enigmática que deixou uma marca tão profunda no coração de uma lenda? Ao longo do vídeo, revelaremos momentos comoventes e anedotas surpreendentes sobre sua relação que certamente os tocarão. E claro, não percam o desenlace, porque a última revelação os deixará absolutamente impactados. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e dar curtir. Sua inscrição é vital para nós e para o YouTube. Quanto mais interagem, mais pessoas podem descobrir histórias emocionantes como esta. Se sentirem que podem apoiar o canal ainda mais, considerem deixar um super thanks. Cada pequeno gesto ajuda a manter o conteúdo de qualidade. Mas se não puderem, não se preocupem, simplesmente comentem o que mais os surpreendeu. Fiquem até o final do vídeo, prometo que não se arrependerão. E Júlio Iglesias, nascido em 23 de setembro de 1943, em Madrid, Espanha, é um dos maiores ícones da música mundial. Sua trajetória é marcada por uma combinação de talento inigualável, conquistas profissionais e uma vida pessoal cheia de mistérios, paixões e especulações que o transformaram em uma figura fascinante tanto para seus fãs quanto para a mídia. Filho de Júlio Iglesias Puga, um renomado médico, e Maria del Rosário de la Cueva y Periñat, Júlio cresceu em uma família de prestígio, mas desde cedo demonstrou que seguiria um caminho único, moldado tanto por suas ambições quanto pelos desafios que a vida lhe reservou. Durante sua juventude, Júlio sonhava grande, mas seus sonhos não tinham nenhuma ligação com a música. Ele era apaixonado por futebol e dedicava boa parte de seu tempo treinando. Com talento inegável, conseguiu chegar ao time juvenil do Real Madrid, um feito impressionante para qualquer jovem aspirante ao futebol profissional. Júlio jogava como goleiro, uma posição que exige coragem, reflexos rápidos e uma visão clara do jogo. Ele tinha tudo isso e mais, com muitos que o conheciam prevendo um futuro brilhante no esporte. No entanto, a vida tinha outros planos. No início da década de 1960, quando estava no auge de sua forma atlética e construindo uma reputação no futebol, Júlio sofreu um golpe devastador. Em 22 de setembro de 1962, apenas um dia antes de seu 19º aniversário, ele estava viajando de carro com amigos quando ocorreu um acidente grave. O veículo saiu da estrada e capotou, deixando Júlio em estado crítico. Ele sofreu uma lesão grave na coluna vertebral que o deixou parcialmente paralisado e incapaz de andar por quase 2 anos. Para um jovem atleta com uma carreira promissora pela frente, a notícia foi nada menos que devastadora. O futebol, que havia sido sua grande paixão e o centro de seus sonhos, foi tirado dele de forma abrupta e cruel. Os meses seguintes ao acidente foram incrivelmente difíceis. Júlio enfrentou um longo e doloroso processo de recuperação, passando por intensas sessões de fisioterapia e suportando inúmeras cirurgias. Ele descreve essa fase como um momento de total vulnerabilidade, onde questionava constantemente o que seria de seu futuro. No entanto, mesmo em meio à adversidade, sua determinação nunca desapareceu. Foi durante esse período de reabilitação que ele começou a descobrir um novo lado de si mesmo, um lado que talvez nunca tivesse explorado se não fosse pelo acidente. Enquanto estava no hospital, um enfermeiro, percebendo sua tristeza e frustração, trouxe-lhe um violão para distraí-lo. No início, Júlio não mostrou muito interesse,
Mas com o tempo começou a tocar acordes simples, quase como uma terapia. Ele nunca havia considerado a música seriamente antes disso, mas o violão tornou-se uma forma de expressar suas emoções. A dor, a incerteza e a saudade de seu antigo estilo de vida começaram a se transformar em melodias. Nesse período, ele escreveu suas primeiras canções, ainda sem saber que esse hobby se tornaria sua nova vocação. Além do violão, Júlio encontrou força na escrita. Ele começou a compor letras que refletiam suas emoções mais profundas, um misto de tristeza e esperança. A música ofereceu-lhe uma nova perspectiva, permitindo que ele canalizasse sua energia e sua criatividade para algo que o preenchia de uma maneira completamente nova. Foi um processo lento, mas, aos poucos, ele começou a aceitar que sua vida tinha tomado um novo rumo. Ele percebeu que, embora nunca mais pudesse jogar futebol profissionalmente, tinha um talento que poderia explorar. A transição da vida de atleta para a de músico foi gradual e cheia de incertezas. Júlio teve que lidar com o preconceito e as dúvidas de outras pessoas que questionavam sua capacidade de seguir carreira na música, especialmente porque ele não tinha formação formal ou experiência no campo. Ainda assim, ele persistiu, determinado a provar a si mesmo e aos outros que poderia transformar sua tragédia em um triunfo. Sua resiliência foi inspiradora, e aqueles ao seu redor começaram a perceber que ele estava destinado a algo especial. Ao olhar para trás, Júlio frequentemente descreve o acidente como um divisor de águas em sua vida. Embora tenha sido um dos momentos mais difíceis que ele enfrentou, também foi um catalisador para sua transformação pessoal e profissional. Sem aquele trágico evento, talvez o mundo nunca tivesse conhecido Júlio Iglesias como o artista que ele se tornou. Ele aprendeu a ver o acidente não como o fim de seus sonhos, mas como o começo de uma nova jornada. Essa experiência moldou não apenas sua carreira, mas também sua filosofia de vida, baseada na ideia de que mesmo as maiores adversidades podem ser superadas com determinação e criatividade. Essa fase de sua juventude, marcada pela tragédia e pela superação, foi fundamental para construir a personalidade carismática e resiliente que o mundo conhece hoje. Júlio Iglesias é, acima de tudo, um exemplo de como transformar dificuldades em oportunidades e nunca desistir, mesmo quando os sonhos parecem distantes. Sua história não é apenas sobre sucesso na música, mas também sobre coragem, resiliência e a capacidade de encontrar um novo propósito mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Júlio Iglesias é um daqueles raros artistas cuja trajetória ao estrelato é tão fascinante quanto sua carreira consolidada. Sua ascensão não foi um caminho planejado desde a infância ou fruto de um talento lapidado desde cedo. Pelo contrário, foi uma história de superação e descoberta que começou quase por acaso, mas que rapidamente se transformou em uma das carreiras mais prolíficas da música mundial. Depois de superar o devastador acidente de carro que o deixou parcialmente paralisado por quase 2 anos, Júlio começou a se dedicar ao violão e à composição, atividades que inicialmente serviam apenas como terapia emocional e física. Mas, à medida que ele se aprofundava na música, percebeu que tinha algo especial. Suas composições tinham uma sensibilidade única, uma combinação de melancolia e esperança que refletia sua experiência de vida. Além disso, ele possuía uma voz singular, suave e cheia de emoção, que capturava imediatamente a atenção de quem o ouvia. O primeiro grande passo na direção do estrelato aconteceu em 1968, quando Julio, incentivado por amigos, decidiu participar do Festival Internacional da Canção de Benidorm, um renomado concurso musical da época na Espanha. Ele apresentou a música La Vida Sigue Igual, que havia escrito inspirado em suas reflexões sobre o acidente e a recuperação. A letra falava sobre a resiliência da vida, um tema que ressoava profundamente com o público. Para surpresa de muitos, e talvez até dele mesmo, Júlio ganhou o festival. Esse triunfo não apenas trouxe visibilidade imediata, mas também marcou o início de sua jornada como cantor profissional. Após o sucesso em Benidorm, Júlio assinou um contrato com a gravadora Discos Columbia, que acreditou em seu potencial e começou a investir em sua carreira. Seu primeiro álbum, também intitulado La Vida Sigue Igual, foi lançado logo depois, consolidando sua presença na cena musical espanhola. O álbum foi um sucesso,
e suas canções começaram a tocar constantemente nas rádios locais. A partir daí, Júlio percebeu que a música era mais do que um passatempo ou uma terapia. Era seu novo caminho de vida. Nos anos seguintes, Júlio trabalhou incansavelmente para expandir sua base de fãs e construir uma carreira sólida. Ele viajava por toda a Espanha, fazendo shows em pequenas cidades e grandes eventos, muitas vezes se apresentando em condições desafiadoras. Era evidente que ele não apenas tinha talento, mas também uma determinação feroz para conquistar seu lugar no mundo da música. Sua dedicação começou a dar frutos à medida que ele acumulava sucessos com canções que tocavam o coração das pessoas. No início da década de 1970, Júlio começou a dar um passo crucial para se transformar em uma estrela internacional. Ele decidiu gravar canções em outros idiomas, uma estratégia que seria uma marca registrada de sua carreira. Ele não apenas cantava em espanhol, mas também em inglês, francês, italiano, português e alemão, entre outros idiomas. Esse esforço de adaptação cultural era inédito na época e demonstrava sua visão de alcançar um público global. Ele entendeu que a música tinha o poder de transcender fronteiras linguísticas e culturais, e seu charme natural, combinado com sua voz cativante, fez dele um sucesso em mercados internacionais. Júlio ganhou ainda mais notoriedade em 1970 ao representar a Espanha no Festival Eurovisão da Canção, com a música Gwendoline. Embora não tenha vencido o concurso, sua performance chamou a atenção de um público muito maior, solidificando sua reputação como um dos artistas mais promissores da Espanha. O festival abriu portas para ele em outros países europeus, onde sua popularidade começou a crescer rapidamente. Ao longo da década de 1970, Júlio continuou a lançar uma série de álbuns de sucesso, incluindo A Flor de Piel, de 1974, e El Amor, de 1975, que continham algumas de suas baladas mais memoráveis. Suas músicas abordavam temas universais como amor, perda e esperança, o que fazia com que qualquer pessoa pudesse se identificar com elas. Ele também começou a aparecer frequentemente em programas de televisão, tanto na Europa quanto na América Latina, onde seu carisma e presença magnética conquistavam ainda mais fãs. O verdadeiro salto para o estrelato mundial veio no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando Júlio se estabeleceu como um artista global. Ele assinou um contrato com a CBS International, que o ajudou a lançar sua música nos Estados Unidos e em outros mercados estratégicos. Seu álbum De Niña a Mujer, lançado em 1981, foi um marco em sua carreira, não apenas pelas canções românticas que se tornaram icônicas, mas também porque incluía Begin the Begin, uma versão em espanhol de um clássico americano que se tornou um enorme sucesso. Durante esse período, Júlio também começou a fazer turnês mundiais, apresentando-se em grandes arenas e conquistando públicos em todos os continentes. Ele se tornou o artista latino mais vendido da época, quebrando recordes de vendas e ganhando prêmios por onde passava. Em 1983, lançou o álbum 1100 Bel Air Place, voltado para o mercado americano. Esse álbum incluía o dueto com Diana Ross em All of You, que foi um enorme sucesso e consolidou sua posição nos Estados Unidos. Desde o início de sua carreira, seu charme inegável e sua presença magnética o colocaram não apenas sob os holofotes do entretenimento, mas também no centro das atenções do público e da mídia, especialmente quando o assunto eram seus relacionamentos. Poucos artistas tiveram suas vidas sentimentais tão discutidas e especuladas quanto Júlio, que construiu uma reputação como um dos maiores galãs da música. Seu primeiro grande relacionamento público foi com Isabel Preisler, uma socialite filipina que ele conheceu no final da década de 1960. Isabel, com sua beleza exótica e elegância natural, era o par perfeito para Júlio, em uma época em que ele ainda estava se consolidando como uma estrela. Eles se casaram em 1971 e tiveram 3 filhos juntos, Xábel Iglesias, Julio Iglesias Jr. e Enrique Iglesias, que mais tarde seguiria os passos do pai, tornando-se um dos maiores artistas da música pop. Durante o casamento, Isabel desempenhou um papel importante na imagem de Júlio, ajudando a solidificar sua figura de homem de família, algo que agradava a seus fãs. No entanto, a realidade era bem mais complicada.
O casamento com Isabel durou pouco menos de uma década, terminando em 1979. Apesar de apresentarem uma imagem de união feliz, os bastidores eram marcados por tensões causadas pela agenda de Júlio, que estava constantemente em turnê, e pelas constantes especulações de infidelidades. A fama de conquistador de Júlio já era evidente, e a imprensa frequentemente o associava a mulheres de várias partes do mundo. Isabel, que também tinha seus próprios projetos e aspirações, decidiu que o casamento não poderia continuar. Mesmo após o divórcio, eles mantiveram um relacionamento cordial por causa dos filhos, mas ficou claro que o casamento havia sucumbido ao estilo de vida intensamente público e agitado de Júlio. Após a separação, Júlio mergulhou completamente em sua carreira, mas também aproveitou a liberdade de estar solteiro. Ele rapidamente se tornou conhecido por sua vida amorosa movimentada, sendo associado a inúmeras mulheres, incluindo modelos, atrizes e socialites. Sua fama de sedutor ultrapassava as fronteiras da música, tornando-se uma característica quase inseparável de sua personalidade pública. Ele nunca negou seu amor pelas mulheres e frequentemente mencionava em entrevistas que se sentia inspirado por elas. Para Júlio, as mulheres não eram apenas musas para suas canções, mas também companhias indispensáveis para sua vida. Um dos aspectos mais intrigantes de sua vida pessoal são as especulações sobre o número de relacionamentos que ele teve ao longo dos anos. Algumas fontes sugerem que Júlio teve romances com centenas, talvez milhares, de mulheres, embora ele mesmo nunca tenha confirmado um número exato. Apesar dessas histórias, ele sempre manteve um ar de cavalheirismo, raramente discutindo detalhes íntimos sobre suas parceiras. Em vez disso, ele preferia falar sobre o amor de uma maneira mais abstrata, como uma força universal que movia sua música e sua vida. No entanto, foi no final da década de 1980 que Júlio começou a demonstrar sinais de querer uma vida mais estável. Ele conheceu Miranda Rinsburger, uma modelo holandesa 22 anos mais jovem, que se tornou sua companheira por décadas. Miranda trouxe equilíbrio à vida de Júlio, algo que ele admitiu ser raro para alguém com um estilo de vida tão dinâmico. Juntos, eles tiveram 5 filhos: Miguel, Rodrigo, as gêmeas Victoria e Cristina e Guillermo. Embora tenha levado 20 anos para formalizar a relação com Miranda, casando-se apenas em 2010, a união dos dois foi descrita como sólida e baseada em compreensão mútua. Miranda não apenas se adaptou ao ritmo de vida de Júlio, mas também conseguiu manter uma certa privacidade para a família, algo que Júlio sempre valorizou, apesar de sua fama. Mesmo assim, sua vida pessoal nunca esteve isenta de controvérsias. Em 2019, um tribunal espanhol reconheceu Júlio como pai de Javier Sánchez Santos, filho de uma dançarina com quem ele teria tido um relacionamento nos anos 1970. A batalha legal para o reconhecimento durou décadas, e embora a decisão judicial tenha sido favorável, Júlio nunca reconheceu Javier publicamente, gerando críticas e alimentando rumores de que ele poderia ter outros filhos não reconhecidos. Essa controvérsia reacendeu debates sobre sua vida amorosa e o impacto de seus romances no longo prazo. Além das questões relacionadas à paternidade, Júlio também enfrentou especulações sobre crises em seu casamento com Miranda. Embora nunca tenham sido confirmadas, essas histórias ilustram o constante interesse público por sua vida pessoal. Para alguém tão famoso, manter a privacidade é um desafio, e Júlio parece ter aceitado isso como parte do preço de sua fama. Hoje, Júlio vive entre suas propriedades na República Dominicana, Miami e Marbella, dedicando seu tempo à família e refletindo sobre sua vida. Ele frequentemente menciona em entrevistas que, embora tenha vivido intensamente e sem arrependimentos, agora valoriza momentos de tranquilidade ao lado de Miranda e dos filhos. Apesar de seu passado turbulento, ele conseguiu construir uma vida pessoal que, embora cheia de altos e baixos, reflete sua essência como alguém apaixonado por viver plenamente. A vida amorosa de Júlio Iglesias é, sem dúvida, um dos aspectos mais fascinantes de sua história. Ela combina elementos de glamour, paixão e mistério, tornando-o não apenas um dos maiores cantores de todos os tempos, mas também uma figura que continua a intrigar e cativar o público. Sua história nos lembra que, por trás das luzes do estrelato, existem seres humanos que amam, erram e buscam a felicidade como qualquer outra pessoa. Julio Iglesias, além de ser um ícone musical,
sempre foi cercado por uma aura de mistério que contribuiu para o fascínio que o público tem por ele. Embora seu nome seja sinônimo de glamour e sucesso, a personalidade de Júlio é complexa e cheia de nuances, muitas das quais permanecem enigmáticas até hoje. Essa combinação de carisma público e reserva privada criou um contraste intrigante que o torna não apenas uma estrela, mas também uma figura quase mítica. Ele é um daqueles raros artistas que conseguem se expor em suas canções, mas manter intacta uma grande parte de sua vida pessoal. Desde o início de sua carreira, Júlio demonstrou um controle impressionante sobre a narrativa de sua imagem pública. Ele sabia que ser um cantor romântico exigia mais do que apenas talento vocal. Era necessário criar uma conexão emocional com o público, e ele fazia isso com maestria. Nas entrevistas, sempre era cortês, charmoso e inteligente, mas raramente revelava mais do que o necessário. Júlio tinha a habilidade de conduzir conversas para falar sobre sua música, sua paixão pelo trabalho ou suas inspirações, mas evitava cuidadosamente mergulhar profundamente em questões pessoais. Esse controle não era fruto de arrogância ou desinteresse, mas sim de uma consciência de que manter um pouco de mistério era essencial para preservar sua identidade. Uma das características mais marcantes de Júlio é sua habilidade de projetar uma imagem de vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Em suas canções, ele se entrega por completo, cantando sobre amor, perda e desejo com uma intensidade que toca profundamente quem o escuta. No entanto, na vida real, ele raramente compartilha abertamente suas emoções mais profundas. É como se ele colocasse tudo o que sente em sua música, deixando muito pouco para ser dito fora do palco. Essa dualidade faz com que as pessoas se perguntem quem é o verdadeiro Júlio Iglesias. O homem sensível das baladas ou o reservado estrategista que protege sua vida privada com unhas e dentes. Júlio sempre demonstrou ser extremamente introspectivo, algo que ele mesmo já comentou em entrevistas. Ele é do tipo que observa mais do que fala, analisa antes de agir e pensa cuidadosamente sobre o impacto de suas palavras e ações. Essa introspecção provavelmente vem de sua criação e da influência de seu pai, um homem rígido e disciplinado que exigia muito de Júlio desde cedo. Esse ambiente o ensinou a ser resiliente, mas também a manter uma certa distância emocional, especialmente em situações em que sentia que poderia ser vulnerável. Além disso, sua experiência de vida o tornou ainda mais cauteloso. O acidente de carro que quase o deixou incapacitado na juventude foi um divisor de águas em sua personalidade. Ele percebeu que a vida é imprevisível e que é preciso preservar o que é mais valioso, incluindo sua privacidade e sanidade emocional. Desde então, ele adota uma abordagem de compartilhar com moderação, o que o protegeu de muitos dos excessos e armadilhas da fama. Isso também o ajudou a criar um equilíbrio entre sua persona pública e sua vida pessoal, algo que muitos artistas lutam para conseguir. Júlio também é conhecido por sua autodisciplina. Apesar de sua imagem pública como um homem que vive intensamente e aprecia os prazeres da vida, ele sempre foi meticuloso em relação à sua saúde e trabalho. Durante as turnês, ele seguia uma rotina rigorosa para garantir que pudesse oferecer performances impecáveis. Ele entende que o sucesso vem de um trabalho árduo e consistente. E essa ética de trabalho é algo que o define tanto quanto sua música. No entanto, ele raramente fala sobre os sacrifícios que faz ou os momentos difíceis que enfrenta, preferindo deixar que sua música fale por ele. O mistério que cerca Júlio também é alimentado pela maneira como ele lida com as especulações sobre sua vida pessoal. Ao longo dos anos, houve inúmeros rumores sobre seus relacionamentos, possíveis filhos não reconhecidos e até crises em seu casamento com Miranda Heinsberger. Embora alguns desses rumores tenham se provado verdadeiros, como o caso de Javier Sánchez Santos, Júlio raramente se pronunciou diretamente sobre essas questões. Em vez disso, ele permite que as histórias circulem enquanto mantém sua postura de dignidade e discrição. Para ele, há uma linha clara entre o que é do interesse público e o que pertence apenas a ele e à sua família, e ele a defende com firmeza. Esse traço reservado também se estende à maneira como Júlio vive sua vida longe dos palcos. Ele prefere passar o tempo em suas propriedades privadas, longe dos holofotes, suas casas, como a mansão na República Dominicana
São verdadeiros refúgios onde ele pode relaxar e se reconectar com sua família e consigo mesmo. Essas escolhas revelam um homem que valoriza a simplicidade e a paz, apesar de viver em um mundo de luxo e opulência. Para Julio, a privacidade não é apenas um direito, mas uma necessidade para manter sua sanidade e seu equilíbrio emocional. No entanto, essa reserva não significa que ele seja inacessível ou frio. Pelo contrário, aqueles que têm a oportunidade de conhecê-lo de perto descrevem Júlio como uma pessoa calorosa, generosa e espirituosa. Ele é alguém que valoriza as conexões humanas, mas que também sabe estabelecer limites claros. Essa capacidade de equilibrar proximidade e distância é talvez uma de suas maiores qualidades, permitindo que ele mantenha relacionamentos genuínos sem comprometer sua individualidade. Ao longo de sua carreira de mais de 5 décadas, Júlio construiu um legado que poucos artistas podem igualar. Sua trajetória não é apenas sobre recordes de vendas, prêmios e fama, mas também sobre como ele tocou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo com suas canções cheias de emoção e significado. Ele é um homem que viveu intensamente, enfrentou desafios e agora, em uma fase mais tranquila de sua vida, reflete sobre tudo o que construiu e sobre o impacto que deixou no mundo. Uma das coisas que torna o legado de Júlio tão impressionante é sua capacidade de se conectar com públicos tão diversos. Ele é um dos poucos artistas que cantou em vários idiomas, incluindo espanhol, inglês, francês, italiano, português e até mesmo japonês. Essa habilidade de se comunicar através da música, independentemente da barreira linguística, é uma das razões pelas quais ele se tornou um fenômeno global. Seus fãs não apenas ouvem suas músicas, eles sentem as emoções que ele transmite em cada palavra, em cada nota. Isso é algo que poucos conseguem fazer com tamanha autenticidade, e é uma das marcas registradas de Julio Iglesias. Ao longo dos anos, Júlio também quebrou recordes impressionantes. Ele vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um dos artistas mais vendidos da história. Recebeu incontáveis prêmios, incluindo Grammys e homenagens que reconhecem sua contribuição para a música e cultura global. Além disso, ele detém o recorde de maior número de discos vendidos por um artista latino, algo que consolidou sua posição como um dos maiores embaixadores da música em espanhol no cenário internacional. Esses feitos são um reflexo de sua ética de trabalho incansável, seu talento inegável e sua dedicação ao ofício. Mas o legado de Júlio vai além dos números. Ele é, antes de tudo, um contador de histórias. Suas músicas falam sobre amor, perda, esperança e saudade, temas universais que ressoam profundamente com as pessoas. Canções como Hey, De Ninha a Mulher e Me Olvidé de Vivir são mais do que sucessos. São hinos que capturam momentos e emoções que todos nós vivemos em algum ponto de nossas vidas. Para muitos, essas músicas não são apenas entretenimento, mas trilhas sonoras de memórias importantes. Júlio conseguiu imortalizar essas emoções em suas letras e melodias, algo que garante que sua música continuará a ser relevante por muitos anos. Em seus últimos anos, Júlio tem se mostrado mais reflexivo e introspectivo. Ele frequentemente menciona em entrevistas que está em paz com o que realizou, mas que também carrega uma profunda gratidão por tudo o que a vida lhe proporcionou. Ele sabe que sua carreira foi uma combinação de talento, trabalho árduo e sorte, e não hesita em reconhecer o papel que as pessoas ao seu redor desempenharam em sua jornada, seja sua equipe de produção, seus familiares ou os milhões de fãs que o apoiaram ao longo dos anos. Júlio entende que seu sucesso não é apenas dele, mas de todos que o ajudaram a chegar onde está. Uma das reflexões mais frequentes de Júlio é sobre o impacto que sua música teve nas pessoas. Ele sempre disse que o maior presente de sua carreira foi saber que suas canções fizeram parte da vida de tantas pessoas, seja em momentos felizes ou tristes. Ele fala com orgulho sobre como suas músicas tocaram casamentos, despedidas, reencontros e até mesmo funerais. Para ele, esse é o verdadeiro propósito de ser um artista: criar algo que vá além de si mesmo e que se torne parte da experiência humana. Júlio também reflete sobre os sacrifícios que fez ao longo do caminho. Ele admite que sua dedicação à carreira teve um custo, especialmente em relação à sua vida pessoal. Ele passou longos períodos longe de sua família
perdeu momentos importantes e enfrentou críticas por suas escolhas. No entanto, ele também acredita que esses sacrifícios eram necessários para alcançar o que alcançou. Hoje, ele tenta compensar esses momentos, dedicando mais tempo à sua esposa, Miranda Reinsberger, e a seus filhos. Ele frequentemente menciona que a família é sua prioridade agora e que os anos mais tranquilos ao lado deles são os mais valiosos. Além disso, Júlio é um homem que pensa muito sobre o legado que deixará para seus filhos, não apenas em termos de herança material, mas também como exemplo de vida. Ele espera que eles aprendam com sua história, não apenas com seus sucessos, mas também com seus erros. Ele quer que eles entendam que o trabalho árduo, a paixão e a resiliência são fundamentais para alcançar qualquer objetivo, mas também que a felicidade não pode ser medida apenas pelo sucesso profissional. Essa lição é algo que ele aprendeu ao longo dos anos e que agora valoriza profundamente. Outro aspecto importante de sua reflexão é sua relação com o tempo. Júlio frequentemente fala sobre como, ao longo dos anos, aprendeu a desacelerar e a aproveitar os pequenos prazeres da vida. Ele não sente mais a necessidade de estar constantemente no centro das atenções ou de provar algo a alguém. Em vez disso, ele valoriza momentos simples, como uma tarde tranquila em sua propriedade na República Dominicana ou uma conversa com amigos próximos. Para ele, esses momentos são tão preciosos quanto os aplausos de uma multidão em um estádio lotado. O legado de Julio Iglesias, no entanto, não é apenas algo do passado. Ele ainda é uma figura relevante na música e na cultura pop. Suas músicas continuam a ser redescobertas por novas gerações e seu impacto na indústria musical é inegável. Ele abriu portas para artistas latinos e provou que a música em espanhol pode conquistar o mundo. Esse é um feito que continuará a inspirar artistas por muito tempo.